Vamos lá. Eu queria que cada um se apresentasse de uma forma resumida, né? Dizer quem é. Beleza, pessoal? Meu nome é Fabrício Manzi. Eu sou escritor da área de computação gráfica, tenho 11 livros publicados nessa área. Eu sou consultor Adobe há mais de 15 anos e trabalho com computação gráfica há uns 20 e também trabalho no desenvolvimento de games. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rogério Félix. Leciono há 32 anos na parte de TI, há 16 em desenvolvimento de jogos eletrônicos. Sou o criador do primeiro curso livre de jogos do país. Há 4 anos focado exclusivamente no estúdio, do qual eu criei junto com antigos alunos, e falar uma sequência de outros projetos voltados à economia criativa e projetos também com gamificação. Sou Fábio Acorsi, eu sou formado arquiteto, mas eu trabalho na área de computação gráfica há 16 anos, pela Vetor Zero e a Lobo. E atualmente também faço trabalho de ator, estive em cartaz com uma peça em São Paulo, com muito orgulho, e mais ainda estar com vocês. Obrigado. Eu sou Radamés Araújo. Hoje eu descobri que eu sou artista 3D. Então eu já trabalho com computação gráfica, mas eu sempre tive essa veia artística, então hoje eu me considero que eu sou artista de computação gráfica. Então é isso aí. Bom, então vou levantar um tema, né, para que a gente possa conversar. Alguns mais vão poder falar de uma forma mais específica, outros vão conhecer, mas acredito que o tema esteja com todo mundo, tá? Na área do conhecimento, vocês possam falar bem e que os nossos alunos possam tirar as dúvidas hoje. Eu acho que a intenção é exatamente essa, tá? Mercado de trabalho. Ó, esse não estava no script não, mas eu vou deixar, tá? Nós vamos colocar o mercado de trabalho. Claro, vamos trazer para a área do entretenimento, né? Cada um vai poder falar um pouquinho mais sobre a área deles, tá? E eu vou dar aqui um tempinho para quem quiser começar a falar. Pode ser, Fabrício? Fique à vontade. Bom, pessoal, já que vocês puxaram esse tema do mercado de trabalho, eu vou falar de uma coisa que é muito presente no meu dia a dia, que é a questão de certificações oficiais, que é um selo de garantia que quando você vai procurar um emprego, vai crescer no mercado, é uma coisa legal. A Adobe, para os produtos Adobe, que é o que vocês treinam hoje, existem alguns cursos, algumas provas de certificação, tá? Elas são, hoje em dia, aliás, acabou de ter uma versão recente saindo, elas são todas em inglês, elas têm um nível de dificuldade grande, mas elas te abrem um mercado muito grande. Eu estou hoje com 116 certificações dessas da Adobe. Eu posso dizer para vocês, o mercado que isso abriu para mim é inacreditável. Me levou, inclusive, a ficar próximo ao fabricante. Eu comecei assim, eu não tinha essa proximidade nem com o fabricante, nem com nada. Eu comecei como um aluno, correr atrás de provas, correr atrás de certificação. Isso me abriu um mercado enorme. Então, se é uma dica de mercado que eu posso passar para vocês, é corram atrás de certificação. Isso vale muito a pena e é reconhecido no mundo inteiro. Bom, uma direção que eu passo é você sempre buscar formações que sejam atualizadas com o que o mercado está absorvendo. Porque assim o que você aprende serve como portfólio ou serve como uma demonstração do que você sabe fazer para que o mercado consiga te ver. Não adianta você, eu estudei em tal lugar e de repente não consigo mostrar o que eu sei fazer. Então busquem certificações, como o próprio Fabrício comentou, busquem informações, mas busquem também produzir materiais para que você possa falar, isso eu sei fazer. Porque desta forma você se mostra para o mercado para que possa participar de várias áreas, de vários momentos que vão abrir uma vaga no mercado. Não espere logo de cara, como primeiro, eu vou fazer um projeto 100% maravilhoso, gigante, sozinho. Comece devagar, em passos curtos, mas com uma direção que você quer. Mira a sua direção e um passo de cada vez. E o seu portfólio, com certeza, a formação do portfólio vai, pelo menos, ser visto e abrir as portas no mercado. Eu sempre bato num ponto que é o seguinte, saibam bem o que vocês estão fazendo. Falando do que ele falou de tamanho das coisas. O nosso mercado, nosso currículo é visual, certo? Não adianta ter uma folha de papel só. Eu acho bacana ter as várias certificações, é verdade, e você tem que mostrar que você sabe usar isso, né? Senão me vira um texto numa folha de papel. E para nós o que menos importa, bicho, é ter um currículo em folha de papel.
Você tem que mostrar que você sabe usar as coisas, as ferramentas que você tem à disposição. Agora, o como usar é o que eu acredito que a formação na Zion pode permitir para vocês. E o olho de vocês. Eu sou um cara de pré-produção, eu valorizo muito o conceito das coisas. Então, vocês têm que pensar por que vocês estão fazendo determinado projeto de vocês. Projeto pessoal, um projeto da escola, mas conceituar a coisa. Porque isso também é o que dá diferença, né? Não é só fazer uma coisa com riqueza visual, ou então domino ferramenta pra caramba, sou o craque da ferramenta. Mas o que um pequeno projeto, um vídeo no YouTube, uma coisa tua, faz a diferença para um cara bater o olho quando você mostrar, entendeu? Aí esse cara pensa, esse cara conceitua. O projeto dele é uma fração, uma coisa pequena, mas aqui tem conceito. Isso vocês têm que levar para a vida sempre, entendeu? Ter olho, desenvolver olho, ver filme, ver documentário, ver revistas e cruzar as informações e saber usar em benefício de vocês para uma ideia que surgir. É isso. A dica que eu tenho para completar o que eles falam é também vocês experimentarem bastante, né? Nessa área a gente não tem só o mercado de game, a gente tem o mercado de publicidade, a gente tem o mercado de cinema. Hoje a parte de entretenimento, de séries para TV está crescendo bastante, né? Arquitetura também envolve muita computação gráfica. Eu praticamente passei por todas essas áreas, né? De arquitetura, fiz publicidade, fiz cinema, e hoje em dia eu já procuro produzir coisas mais pessoais minhas, minhas curtas-metragens. Mas essa parte de você experimentar as áreas técnicas, até para você se descobrir o que você realmente gosta de fazer, que isso também faz diferença. Você descobrir o que sabe, que gosta de fazer para fazer bem melhor, né? E isso é o que vai lhe levantar no mercado de trabalho. Legal, ótimo. Eu gostaria de falar de uma coisa que está muito, hoje em dia, na TV, nos cinemas, e tudo que você olha, você vê alguma coisa relacionada ao mundo 3D. Impressionante como isso está dominando cada vez mais as telas e assim por diante. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho do que é esse mercado. Acho que o Radamés pode falar, de repente Fábio. Quem quiser dar uma opinião, se vocês tiverem alguma dúvida também, nesse momento, vocês podem fazer uma pergunta, tá? Eu vou continuar, parece até que a pergunta mudou, mas o assunto continua sendo o mesmo. As experimentações, ela parte de enxergar em 3D. Parece até que é besteira, mas tem algumas pessoas que têm dificuldade de olhar para um objeto e ver todas as posições que eles têm. Muitas pessoas estão mais preocupadas em aprender a ferramenta e não aprende a olhar aquele objeto em 3D, a entender. Quando você consegue ver isso, você anda na rua e enxerga tudo em 3D, parece Matrix. Você consegue olhar e falar, ali eu puxaria isso, puxaria aqui, aí eu faço isso, aquele modelo, aqui. Chega uma hora que você vai ficar meio maluco, porque você consegue entender. A partir daí, você está pronto para usar uma ferramenta. Porque muitas pessoas falam, qual é a melhor ferramenta? Muitas vezes é a que você sabe usar. Se ela não faz o que você precisa, aí você começa as instrumentações e sempre testando de tudo, porque o que é maravilhoso para nós três pode ser horrível para vocês, e o que pode funcionar para um ou outro aqui não funciona para todo mundo. Então, o mercado 3D, ele precisa de dedicação. Se você é aquele que mexeu, pois aqui tá bom, é difícil, porque o 3D coloca, olha, tira, olha, põe luz, olha, põe textura, olha, põe de novo, olha. Aí quando está perfeito, ele não funciona, porque aí você vai usar em jogos, ou vai usar em celular, ou quando ele funciona em jogos, celular, você manda para televisão, a qualidade foi uma porcaria. Aí você quer matar, mas uma coisa que ele começou aqui, eu vou usar a palavra de vocês, porque estou mais aprendendo, como sempre. Não faça só sem saber o que você está fazendo. Tem que ter um porquê, mesmo que ninguém entenda, mesmo que o porquê só está na sua cabeça. Estou fazendo isso porque isso vai me levar a tal coisa. Só você acredita, para mim já vale. Conceitue aquilo, briga por aquilo, apresenta aquilo daquela forma. Cara, então, é um mercado que está em tudo. E se for falar de games, é um assunto hiper complexo, que vocês dominam muito mais que eu. Primeiro como usuários de game, que eu acredito. Eu sou um cara que gosto muito da parte dos cinematics dos games.
né? Aqueles teasers que você vê que apresentam os games. Se eu pudesse, eu viveria de fazer isso daí. Por quê? Porque isso daí você exercita linguagem de cinema, né? Você conta uma história ali. Pensa bem, você assiste um negócio desse, eu quero ter esse jogo porque essa história aqui do jogo me apresentou os personagens de uma forma XYZ, com efeitos, ok. Mas é onde pega o cara, né? Assassin's Creed. Eu vejo um teaser do Assassin's Creed animal, um negócio. Mas alguém. Ou seja, tem várias indústrias. A indústria do próprio jogo e a indústria periférica do jogo. E tudo envolve linguagem, né? Isso eu acho demais. Um filme de cinema, você tem o próprio filme. Mas uma coisa que eu gosto muito, por exemplo, são as aberturas dos filmes. E tem aberturas de filmes que depois o filme é uma bosta, você esquece. Mas a abertura é capaz de você lembrar, né? E tudo isso, assim, vou falando da ferramenta que entrou no assunto aqui, o 3D. Mas, ou seja, você vê como é amplo pra caramba o uso disso. Vocês têm oportunidade de exercitar e de crescer para muitos usos diferentes. O Radamés falou de arquitetura, né? É um mercado que sempre vai demandar e é um mercado bonito também. Ou seja, não vai faltar lugar para vocês aplicarem esses conceitos, mas é preciso saber o que te atrai. Aí entra a experimentação, entra saber o que você quer, né? E não é só defender um ponto de partida assim, eu quero fazer isso porque desse jeito, porque eu acredito. Aí o teu mestre, que não vai ser um só na vida, ele vai te dizer, porra, legal que você foi por aqui e tal, mas um bom mestre, depois ele te corrige, vai para a esquerda, vai para a direita, mas tem coisas que você tem que fazer por você. Tem que errar, tem que quebrar a cara mesmo, e aí você vai descobrir o seu caminho. E no meio dessas coisas você descobre o seu interesse. Felizes somos nós que podemos trabalhar nessa área, meu. Parabéns nós que estamos aqui. É meio que para complementar o que eles falaram também, assim, que o 3D ele começou com uma coisa do digital, né? O 3D é uma arte que você faz dentro do computador, você tá lá, é tudo só dentro do computador, só que agora tá mudando o jogo, né? Agora tá chegando a parte de impressão 3D, que tá abrindo o mercado para você fazer bonecos, entendeu? Você mesmo faz seu boneco e já imprime, você consegue vender isso. Isso é um mercado também, você pode entrar no 3D. Gente já tá fazendo joias, imprime 3D, imprime os moldes, né? Então é um mercado muito grande que complementa todos os outros, né? Tudo o pessoal que trabalha com entretenimento, com cinema, mas também depende dessa parte de criar as maquetes, criar os modelinhos já 3D para conseguir levar para o mercado, né? Aproveitando que a gente está falando de 3D, agora vamos para um outro assunto parecido. Vamos falar de pós-produção. Eu trabalho numa produtora que, no geral, faz publicidade. Então, publicidade é o carro-chefe. Publicidade envolve comerciais de 30 segundos. É o que você liga a TV, que está distraído lá na cozinha, quando você vê já passou 5 ou 6 comerciais. Às vezes 5 ou 6 comerciais, dentre eles muito de carro, muito de coisas assim, 30 segundos parece que passa rápido, né? Mas com uma produção, às vezes que é de, por exemplo, um comercial de carro, você tem que desenhar como é que vai ser contado esse filminho de 30 segundos que mostra o cara saindo de uma balada, entra no carro, aí o carro entra num túnel que vira um oceano, e aí tem uma sereia dentro do carro do cara, e o cara chega em casa, e aí tá de volta no mundo dele, e tem um peixinho que sobrou dentro de um aquário. É uma bobagem que eu tô falando, então, mas tudo isso precisa desenhar, precisa pensar, né? Pega um roteiro, a gente está vinculado a uma agência de publicidade, está falando um processo bem fechadinho, mas que no geral ele é um processo numa escala menor que um filme, que um longa, né? Você tem que pegar um roteiro, tem que desenhar esse roteiro, como é que vão ser as cenas desse roteiro, isso vira um storyboard, que é uma coisa super legal. Então você tem um profissional que desenha. A gente, se puder desenhar, eu valorizo muito isso, acredito todos aqui. Se você puder, hoje a gente tem tablets, né? Muito legal trabalhar na tablet, mas se você puder pegar um lápis e desenhar, faça isso. Vocês não vão perder nada, garanto que vocês só vão ter a ganhar. Até para estudar, se você está sem o software 3D na tua frente, estudar um cubo, desenha um cubo girando. Você vai entender como é difícil, tem que ter perspectiva, tem que entender coisas. Então só para falar do desenho como uma ferramenta para fazer um storyboard, porque é assim que se faz. Seja no começo de 30 segundos, num longa do Transformers, cara. Alguém vai desenhar aquilo quadro a quadro, e na mão.
depois escaneia, depois digitaliza e tal. Tem muitos profissionais amigos nossos, né? A Dames conhece também bastante, amigos da área, que foram trabalhar em grandes estúdios, animando personagens. Pô, caras caras que foram atrás disso. O cara gosta de animar personagem. O cara desenha personagem, o cara foi estudar animação. Daí ele aprendeu a ferramenta de animação 3D para animar personagem, que é dar vida a um personagem, né? Não adianta o personagem ter um desenho lindo, sensacional, olha que bacana, se for um personagem sem vida, sem ter personalidade. Todo mundo deve conhecer o Neck Track, né? Aquele franguinho da Sadia. Ele tem a personalidade dele. Ele há anos é animado por uma mesma produtora. Então, tudo isso para dizer que quando a gente vê um negócio de 30 segundos no ar, às vezes você bobeou, abriu a porta da geladeira e passou no comercial, tem toda uma linha de produção para você chegar nisso, né? Até você realmente desenvolver as coisas que são combinar filmagem com 3D, etc. E no final ter lá o logotipo da marca, da assinatura, que a agência manda um arquivo de Photoshop que tem que ter uma tela no fim, Volkswagen. Entendeu? Esse é só o final, a ponta final do negócio. E acho que é isso que eu ia falar. Caraca! Gente, vamos falar um pouquinho de game, vamos tentar falar um pouquinho desse mercado de game, vamos tentar falar um pouquinho do processo de criação de games. Vamos tentar conversar um pouquinho nessa área. Bom, a minha pergunta é especialmente para a parte de games. Nós temos duas grandes engines de alto desempenho para o desenvolvimento de games, que é a Unity e a Unreal. E também temos a Blender, que ela é um pouco desatualizada, mas ela ainda é usada. E eu queria saber qual dessas engines é a melhor para a pessoa que está começando, e se um dia a gente consegue ver uma parceria entre a Unity e a Unreal para criar uma engine super inovada. Falando um pouco de ferramentas de desenvolvimento, como você citou, eu acho que precisa de um mergulho um pouco maior do que a análise que muitas vezes a gente tem pela imprensa, né? É claro que nem é tão simples. O convite que eu faria para você é você ter a sua opinião em relação a isso. Fica um pouco até um spoiler, se eu citar mesmo assim, eu vou dar um spoiler, em uma delas, porque é o que eu tenho na veia, é o que eu carrego, é o que eu acredito, e depois até durante a minha palestra eu vou demonstrar e provar por quê. Mas o que eu sempre gosto que vocês tenham na idade de vocês, respeite a opinião de quem fala, mas tire as suas próprias conclusões através dos experimentos. A gente pode ganhar tempo aprendendo com os pais, não faça isso que é certo, não faça aquilo que está errado, beleza. Agora eu falar que Maya é uma porcaria e sei lá, Max é muito bom, depende, qual dos dois sabe mexer? Nenhum dos dois, então os dois são uma porcaria porque você não sabe, e aí você vai pro Blender e é fantástico, porque é o que você sabe. É o que eu estava falando lá atrás, a ferramenta que você domina ou não domina. Sem grandes enrolações, todas têm condições de te levar a um passo à frente, depende muito para que, aonde está dando esse passo. Hoje, eu diria que, e dá até quase uma palestra isso, hoje, se eu tivesse que apontar, e é por onde eu vou apontar na palestra, eu iria na Unreal. Tá? Eu tenho ela free, eu comercializo de uma forma diferente, eu tenho hoje evangelistas no Brasil, eu tenho uma facilidade de material e eu tenho uma sequência de coisas. Isso não quer dizer que não tem um mercado monstruoso de Unity no Brasil. Não estou falando qual é o melhor para sempre. Como também tem umas facilidades muito grandes pelo Blender de você fazer mini-jogos muito mais rápido do que as outras. E ainda vai mais por aí. Tem Construct no meio, tem Game Salad, tem mais algumas outras coisas. Então, toda vez que vocês estiverem numa disputa de qual é o melhor, tire uma semana brincando com uma ferramenta, uma com a outra, com cada uma delas. E aí, por incrível que pareça, você vai descobrir qual é a melhor. Porque nesse período, sem orientação, sem material, você vai ter uma facilidade de aprendizado com uma delas, que pode ser uma porcaria pra gente, mas você vai conseguir, pela sua mão, fazer o que a gente, mesmo com estudo, não consiga. Cada uma delas tem uma vertente diferente. E eu não gostaria que ela se juntasse para uma coisa única. É muito importante que você tenha oportunidades, outras visões e outras
formas de fazer a mesma coisa. Senão eu estaria aqui falando que o McDonald's junto com o Bob's, junto com o Burger King, se juntasse fazer um lanche só. E por mais que pareça tudo igual, cada um acha paladars diferentes desses lanches. Então, se permita ter a sua opinião. Por mais que a sua opinião seja o que todo mundo falou que está errado, se permita ter a sua opinião. Boa tarde. Eu queria perguntar, na verdade eu queria que vocês comentassem um pouco. Ultimamente, os jogos, principalmente dos consoles mais novos, seja de qualquer empresa, elas estão trazendo muita fantasia para a realidade. Elas estão tentando imitar muito o que a gente chama de live action. Mesmo tendo aquele 3D, aquela pós-edição do 3D e a pré-edição do 3D, eles estão tentando imitar muito live action e trazer com que você imagine essa fantasia dentro do seu mundo, dentro que num atravessar de rua você possa acontecer alguma coisa. Eles levam vocês a imaginarem isso quando você joga, quando você faz uma ação. Os jogos estão ficando mais interativos. E eu queria saber disso porque eu pretendo continuar nesse ramo de fazer jogos trazendo mais para o estilo real, mas ainda assim usando o sistema 3D e usando todos esses sistemas da Adobe, que a Adobe pode oferecer, tanto não só a Adobe, mas como os outros sistemas, outras plataformas que a gente tem. Na verdade, assim, a gente tem como eles falou da questão do começar pequeno, né? Essas empresas que conseguem chegar naquele supervisor, eles são umas empresas muito grandes, com equipes muito grandes, então eles conseguem distribuir muito bem o serviço para conseguir chegar naquele trabalho, naquele visual, naquele hiperrealismo que a gente entra lá e acha que está na vida real, né? Mas o meu conselho para quem começa é começar um pouquinho mais simples realmente. Você começa com menos real, com mais cartoonizado, e com o tempo você vai desenvolvendo seu trabalho, você vai se sentindo mais à vontade e conseguir buscar essa parte do real, né? Não que você abandone o real, não estou falando, mas realmente para conseguir chegar naquele superrealismo, tem uma estrutura muito grande por trás. E isso é uma estrutura que ainda, infelizmente, no Brasil a gente não tem. A gente trabalha a parte de game no Brasil, são equipes muito pequenas, né? Então, se você quer chegar no resultado que a empresa americana faz, você vai cansar a sua cabeça, você não vai conseguir chegar naquele resultado e vai ficar até frustrado. Então, procurar trabalhar numa coisa mais concisa, mais real para a sua realidade, eu acho que é um conselho que eu dou para essa parte. Eu gosto sempre de fazer analogias com o nosso dia a dia. Eu concordo plenamente, porque é uma conquista de satisfação. Imagine se você me permitisse que eu namorasse com você e você me falasse assim, olha, depois de 6 meses eu deixo você pegar na minha mão, depois de 2 anos o primeiro beijo, e só vai conhecer minha família depois de 5 anos. Pode ser que te faça o realista levar você nisso. Só que se o amor for muito grande, você vai levar 5 anos. Às vezes o sonho necessita de pequenas conquistas para que você se sinta vitorioso no dia a dia, para que você continue na conquista. Então o que ele falou é perfeito. Não desista de onde você vai, mas um passo de cada vez, seguindo sempre uma linha. Só passando, antes de passar, estudar jogos eletrônicos, eu costumo até dizer, espero que não se ofenda, e direito é mais fácil porque tem um monte de regras, você segue aquelas regras, já foi. Você estuda engenharia, tem aquele monte de regras, já foi. Quando você vai desenvolver 3D, quando você vai desenvolver... Eu nem falo pós-produção, porque esse pessoal não é normal, é algum ET, tá abduziu aqui, tem outra linha. Porque é impossível imaginar o que ele tem que estudar para fazer alguma coisa. Eu posso vir agora com um longa-metragem que vai ser feito no fundo do mar. Ele vai ter que passar semanas para poder imaginar como que é o som, como que é o borbulhar, como que é uma coisa no fundo do mar. Aí quando ele termina, eu vou falar que eu quero um curta-metragem em Marte. Aí eu vou ter que imaginar como que é a atmosfera. Então é um pessoal que nunca para de estudar, porque ele precisa se convencer para depois convencer alguém. É o olho do pessoal da pós-produção. E eles nunca se convencem. Eles se convencem que o prazo terminou, tem que entregar. Mas que tá bom, nunca tá. Né? Então, não tem jeito. Mas tem uma coisa que é muito forte em games, é cognição. O que é real para você pode não ser para mim. Então, muitas teorias e palavras que a gente aprende, elas precisam ser experimentadas para depois ser transformadas em jogos.
Pode ser que, quando muitos falam que os jogos reais, e muitos até criticam que os jogos são reais demais, ele pode ser reais demais e até ser chato, mas se ele for num óculos VR com um cadeirante que não tem acesso, ou uma pessoa que está enferma numa cama, aquilo pode ser uma vida muito além. Eu, quando eu fiz mestrado, eu estudei com uma garota que ela perdeu o senso de quem era ela e quem era o personagem do Second Life. Pode até parecer um pouco de coisas malucas, mas qual dava mais prazer para ela? Fazer parte do mundo onde ela pode conversar com todo mundo e em todos os lugares, ou um mundo que ela não tinha tantos amigos assim? Entender isso é talvez não transformar através de um desenho, como foi o primeiro choque do trovão do Pikachu, que atacou a epilepsia em algumas crianças, é saber o que você coloca no jogo e o que você está transformando na cabeça de quem está jogando. Saber cognição e um pouquinho de várias outras coisas, voltar à psicologia, é o principal para você brincar com o que é e não real. Pessoal, só para complementar um pouquinho, esse aumento do realismo, do profissionalismo, se vocês repararem os games de 10 anos atrás, 5, cada vez que está crescendo a gente está falando, peraí, o que está acontecendo? Por que isso tudo está se movendo dessa forma? Porque no ramo do entretenimento, os games já contam com a maior distribuição de renda. O mercado mais rentável hoje, game já fatura mais do que música, já fatura mais do que cinema. Então a gente está tendo um profissionalismo maior, a gente está tendo escritores conhecidos, roteiristas de cinema conhecidos, fazendo roteiro de game, músicos conhecidos criando trilha sonora para game. Então está aumentando, vai chegar num ponto que a experiência interativa está isso mesmo. Você vai jogar um Assassin's Creed, por exemplo, você está vendo o realismo das ruas retratadas, tem o pessoal de pesquisa histórica. Então a gente está tendo o quê? Como é um mercado onde está muito dinheiro, tem muito dinheiro rodando, então a gente tem um profissionalismo muito grande, as equipes aumentaram, a gente não está mais trabalhando. Há anos atrás a gente tinha uma pessoa com uma boa ideia, ia lá e fazia. A gente ainda tem isso no mercado de games para mobile, mas a pessoa tem uma grande ideia, solta no Android, no iOS e fica rica. Eu conheço muita gente que conseguiu isso. Mas nos grandes estúdios, que foi o caso, no caso dos consoles, realmente os times estão enormes, a gente tem uma divisão. Se você terminar um jogo, um GTA, um Assassin's Creed, qualquer um desses, a hora que termina, pra você ver os créditos, dá uma raiva. Você quer continuar o jogo, quer fazer alguma coisa, e você fica por minutos vendo o time. Mas por quê? Porque realmente, hoje em dia tem muito mais dinheiro envolvido nisso do que num filme, por exemplo. Eu acho que o realismo, o profissionalismo está vindo por causa disso. Onde vem dinheiro, vem isso daqui em volta. O mercado de jogos apanha muito, só que muito a culpa é nossa, de não saber, não se defender, mas saber se apresentar. Olha, jogo multiplayer é isso. Poxa, tudo bem, eu sei que LOL está se tornando uma coisa não tão simples mais de jogar, mas Heroes é um pouquinho mais para trás, talvez seja um pouquinho mais simples. Pega seu pai, cara, põe lá, pega sua mãe, joga aqui comigo. Aí você jogar essa porcaria, não precisa saber jogar, é para se divertir. Por que lá atrás o Atari tinha uma linha melhor? Claro, é muito simples, eu tenho uma mão aqui e um botão. Agora você entrega um controle com quase 12 opções para quem nunca jogou e quer que o cara tenha prazer. E mais, você não tem paciência para que ele possa aprender. O multiplayer, ele pode ser sim uma coisa muito legal, mas ele pode sim ser o câncer do nosso mercado se ele não for trabalhar direito. Cabe a nós saber usar isso direito. Então, cabe com certeza várias outras discussões e a gente saber separar. Que multiplayer a gente está falando? É um multiplayer que eu jogo online ou é um multiplayer que eu jogo um card game? Eu posso dizer que é um multiplayer. Então, eu diria que temos que sempre saber explicar o que nós estamos jogando, de que forma estamos jogando, e para aqueles que a gente deve respeito pro resto da vida, que são nossos pais, apresentar. Eu jogo 24 horas isso. Olha aqui, ó, joga comigo. Deixa eu te mostrar o que é isso. Venha sentir a sensação que eu tenho quando eu jogo isso. E vê se isso está me transformando numa pessoa mais violenta, mais distante da família, ou uma pessoa que está mudando a minha forma de pensar. Se você conseguir trazer para dentro, você vai conseguir explicar um pouco mais do que ficar respondendo e simplesmente ficar arrumando atrito. Isso não vai levar a lugar nenhum. Eu gostaria de saber se na hora de assistir 3D,
não sei se todo mundo sabe, mas tem diversos assuntos, tanto modelagem, rig, etc. Eu gostaria de saber se, para o estudante que está querendo ingressar no mercado, vale mais a pena ele ser um generalista, saber um pouco sobre toda a área, ou se vale mais a pena ele focar em um assunto determinado. No meu caso, por exemplo, eu gosto muito da parte de modelagem, e tem alguns assuntos que eu olho e falo, pô, isso aqui é mó chato, entendeu? Eu gostaria de saber sobre isso. Na verdade, assim, eu comecei como generalista, né? Porque eu comecei numa época que todo mundo já tinha que saber tudo, ainda não estava tão especializado como hoje. Mas eu aconselho não que você, se você se sente melhor confortável modelando, ou se você se sente confortável mais animando, você concentre um pouco mais dos seus estudos nisso, mas não deixe de aprender as outras coisas, certo? Porque tudo faz parte de uma coisa só, de um movimento só. Então, para você ser modelador, você tem que modelar do jeito certo para a pessoa que vai fazer o rig, certo? E a pessoa que faz o rig, ele tem que fazer o rig do jeito certo que a pessoa que vai animar, né? Então, cada coisa depende da outra. Então, se você sabe um pouquinho do trabalho do próximo, você vai fazer o seu melhor e vai facilitar o trabalho dele, né? Então, o trabalho todo vai ser feito mais rápido e melhor, com qualidade bem melhor, né? Essa é mais a minha visão dessa área. Legal, então, esse foi aí a nossa mesa redonda, tá legal, galera? A gente já vai se preparar.